Nós já mostramos qual é a função de um switch gerenciável e por que utilizá-los na rede de uma empresa é tão importante. Mas existem dois tipos principais de switches gerenciáveis: o switch gerenciável Layer 2 e o switch gerenciável Layer 3. E isso confunde bastante a escolha: quando usar um switch Layer 2 e quando usar um switch Layer 3. Bom, e antes de falarmos do switch especificamente, é bom sabermos o que significa Layer 2 ou Layer 3, né? Bom, Layer 2 significa que o equipamento em si consegue trabalhar na segunda camada da tabela OSI, usada como base no mundo de redes. A segunda camada é a camada de enlace, ou de ligação de dados, e isso significa que esse equipamento consegue fazer a transmissão de dados entre dispositivos. Basicamente, todo equipamento que consegue fazer a transmissão de dados de forma organizada com outro dispositivo trabalha com a Layer 2, ou camada 2. Então, qualquer switch gerenciável é considerado um Layer 2, até os mais básicos. Já o Layer 3 significa a camada 3 da tabela OSI, que é a camada de rede, ou seja, além de conseguir se comunicar com outros dispositivos igual ao Layer 2, é possível também se comunicar com outras redes. Por exemplo, utilizando um switch Layer 2 é possível criarmos VLANs, que são redes virtuais gerenciadas pelo switch. Porém, apesar de conseguir criar várias VLANs diferentes, o switch não consegue fazer a interligação delas e nem com outras VLANs de fora da rede. E para fazer essa interligação ou conexão entre duas ou mais VLANs, ele precisa de algum equipamento Layer 3, que consiga criar rotas para redes diferentes, como por exemplo um roteador. Mas a vantagem de um switch Layer 3 em comparação com um roteador comum é que ele tem um hardware otimizado para transmissão de dados. E é por isso que existem os switches Layer 3, são eles que conseguem enxergar e interligar diversas redes e ainda mantêm uma alta capacidade de transmissão de dados, sendo ideal para topologias que precisam gerenciar várias redes diferentes. E o fato de conseguirem enxergar e se comunicar com outras redes possibilita configurações muito mais avançadas do que um equipamento Layer 2, que conseguiria executar funções apenas dentro da própria rede. Então, basicamente, um switch Layer 2 consegue gerenciar a sua própria rede e um switch Layer 3 consegue gerenciar várias. Porém, uma topologia dificilmente é composta por apenas switches Layer 2 ou apenas switches Layer 3. Normalmente é feito o seguinte: um switch Layer 3 Core, que seria o principal, ligado a vários switches Layer 2, ou um switch Layer 3 ligado a mais dois switches Layer 3 para redundância, ligados a vários switches Layer 2. Pois dessa forma, a sua topologia terá como fazer a comunicação entre várias redes pelo switch Layer 3, mesmo possuindo switch Layer 2 como base. Mas seja switch Layer 2 ou Layer 3, a D-Link oferece diversas opções para todos os tamanhos e tipos de topologia. Então venha conhecer o nosso portfólio de switches para sua empresa, para provedores de internet ou até data centers. Eu espero que tenha gostado do conteúdo e te vejo no próximo vídeo.